aqui. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17, que diz assim. Está comigo, cenáculo? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Na verdade, o Senhor me deu o capítulo 4, versículo 1, mas em compensação, esse capítulo e esse versículo condiz com os versículos anteriores que eu li com os irmãos. Amém? E o pastor eu vou explicar aqui. O Senhor me deu essa palavra para tratar de púlpito com a igreja, e o que o Senhor tem da parte dele hoje aqui para nós é isso. Amém? É o pão dele. Eu queria dizer aos amados irmãos que o que é aplicado por Paulo, né, o apóstolo, à igreja, né, testemunha e expressa esse critério da formulação, da construção do que deve ser dito e falado dentro da igreja. Existe um critério, existe um sistema, como método e princípio, que precisa ser legitimamente usado pela igreja quando ela for abrir a boca para falar de Deus ou de Jesus. Né? O procedimento do que falar, do que dizer, o que dizer. O procedimento na teologia bíblica não é racional. É pré-determinado, por isso autorrevelação. Que quero dizer que de antemão, nós já sabemos o que temos que dizer aqui, porque ele desceu e falou. E aí começa a nossa realidade, né? Até mesmo dele, de fazer a igreja entender e compreender exatamente qual é esse sistema, da qual nós recorremos e buscamos para ouvir falar dele, como também isso, falar dele. Seja como for, o entendimento bíblico é que se você não respeita, não se sujeita a essa norma, você está desrespeitando uma das coisas mais importantes da Escritura. Que tudo aquilo que seja falado e dito em nome dele seja testificado e reconhecido diretamente por ele. O que eu quero dizer é que se falamos não condizente com aquilo que ele disse e falou, nós estamos cometendo um fraude. E aqui mesmo, Paulo, ele, no versículo 17 até o versículo 21, antes de entrar no capítulo 4, Paulo usa até uma expressão aí dizendo, né, portanto, que ele está fazendo uma conclusão daquilo que ele disse no versículo 4, no capítulo 4, no que diz respeito aos versículos anteriores. E quando ele começa a trabalhar essa conclusão, do versículo 17 ao versículo 21, ele já tinha dito à igreja o quê? Que existe uma certeza para nós, da parte de Deus. E essa certeza se apoia no quê? Nos seus pronunciamentos, como também nas suas promessas. Nós podemos ter a certeza, e 100% de certeza, do que diz respeito à vontade de Deus, quando é conhecido e compreendido os seus pronunciamentos. Eu não posso ter certeza de nada que esteja fora da esfera da autoridade dele, como também do que ele disse. Tá? É jogar com a sorte. É lidar com a sorte, é lidar com achismo. Entendeu? Agora, quando nós falamos de uma certeza que surge e procede da fé, nós falamos de uma certeza que está baseada exatamente nisso. Naquilo que Deus prometeu pelo Filho, ou seja, que Ele pronunciou e revelou pelo Filho. Por isso que Jesus disse, eu sou o pão
que desceu do céu. Ou seja, a matéria da fé, a teologia, né, da fé, que veio pela sua carne, veio pela sua vida, veio pela sua figura. E a igreja agora parte, come, se alimenta porque ela incorpora. Então, tudo aquilo que Jesus ele pronunciou e falou sob a sua autoridade, nós podemos ter 100% de certeza que aquilo vai acontecer ou que aquilo vai dar certo. Fora da autoridade dele e dos pronunciamentos dele, não funciona. Essa certeza não se aplica. Não há possibilidade. Ah, mas Deus pode agir por linhas paralelas, que eu quero dizer, separado, desassociado do Calvário, da cruz e da vida do Filho. Não é bíblico, não é escriturário. Eu posso chegar aqui de púlpito e falar o que ele disse, como também certificou, e dar a certeza a você, porque tem a autoridade dele. Já fora disso, eu não tenho autorização para falar. Então nós nos enchemos da certeza e da confiança de que Deus não falha, de que Deus não erra, de que Ele não tem equívocos. Ele não leva nenhum tipo de constrangimento e vergonha de alguma coisa que Ele tenha dito ou e que tenha falhado. Agora, a gente não pode brincar e passar a achar e acreditar que a gente pode utilizar da mesma certeza, da mesma confiança que Jesus pediu a Ele por coisas que não estão determinadas por Ele e certificadas por Ele. Quando você busca ali nele e procura essa certeza, Ele vai te dar. Quando você procura nele e não encontra, para que inventar? Para que criar? Você vai estar fazendo isso por conta. E não é porque você crê em Jesus que Deus vai te honrar. Não é porque você crê que aquelas coisas que você acredita vão acontecer. Porque a certeza se baseia no pão, na matéria da fé que desceu do céu. O que desceu do céu e é de Cristo, a certeza, a confiança, é fidedigno. Fora isso, não há possibilidade. Então nós temos coisas para falar aqui, da qual nós temos que abraçar como causa de vida, como causa de fé. E estas realidades, todas elas precisam estar certificadas ou precisa levar por registro a autoridade de Cristo. Senão vira positivismo, vira psicologia da religião. Esse é o primeiro ponto que Paulo deixou claro à igreja. Que aquela carta que ele estava dando à igreja, ela trazia o certificado da autoridade de Cristo, porque o elemento da fé ali é Jesus, não Paulo. O elemento da fé e da incorporação ministerial é Cristo ali, é fundamento ali. A primeira correção que o pastor quer fazer aqui entre os irmãos. Não estou dizendo aqui que você não pode ter confiança e certeza nas outras coisas. Você pode. A pergunta é se vai funcionar dentro da fé. Se não leva a autoridade de Cristo, se não leva o plano dele, se não leva ali a autoridade dele, eu não posso ter essa certeza. Eu não posso ter essa certeza sobre a família, eu não posso ter essa certeza sobre o trabalho, eu não posso ter essa certeza sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre as coisas. Por quê? Porque elas estão deslocadas de lá, do que ele disse e falou. Deslocadas no sentido, elas não têm importância, não têm relevância. O que tem importância e relevância naquilo que ele pregou, se direciona ao homem e à sua reconstrução, como também à sua orientação, de como ele tem que proceder nesse caminho redentivo para que ele se salve. Então nós nos direcionamos inteiramente a trabalhar por isso, em obediência, porque foi ele quem mandou, porque foi ele quem ordenou. Se não fosse, eu não me arriscaria. Então eu posso orar por aquelas coisas, posso pedir a Deus por elas, aquelas que não levam o pronunciamento de Cristo, a sua especificação, o seu planejamento ministerial. Eu posso orar, eu posso pedir, mas eu não posso ter certeza de nada.
eu só vou poder usufruir dessa certeza e dessa confiança que Deus realmente vai cumprir promessa, ou que Ele vai agir em conformidade com o seu poder e a sua sabedoria, se esse pronunciamento, se esse anunciamento estiver testificado e confirmado em Cristo. Nós não trabalhamos fé fora do Evangelho. Nós não trabalhamos fé fora do Calvário. Nós não trabalhamos expectativa nenhuma que não esteja pronunciada e certificada em Cristo. Amém? Esse é o primeiro ponto. Eu vou ler texto aqui. O segundo, que Paulo entra aí já nesse caminho de entendimento. Exemplo que ele cita aí. A esperança. A esperança daquilo que Deus pode fazer, do que Ele vai fazer, do que está à frente, a expectativa. Paulo deixa claro nos versículos acima aí que a expectativa dada por Cristo, ela é redentiva, ela é escatológica. E essa expectativa e essa esperança que Jesus deu à igreja, além dela já estar planejada por Ele e anunciada por Ele, ela orienta a vida do cristão no que ele precisa esperar, aguardar, como também se esforçar. Não é uma esperança que eu vou precisar buscá-la. Ela já me foi dada pela fé em Cristo. E já está orientada e planejada por Ele. Por isso é certa. Está garantida por Ele. Está certificada por Ele. Então, naquele pão, Deus nos deu esperança. O pão que desceu do céu tem esperança. E essa esperança, ela tem orientação. Essa esperança, ela tem doutrina. E todo o seu conteúdo, tudo que concerne a esperança dada por Cristo à igreja, leva a marca dessa verdade ou vontade suprema desse Deus. Então, quando nós passamos a trabalhar o olhar das coisas que estão para vir, daquelas que estão se firmando e acontecendo, nós não podemos olhar e enxergar estas coisas com a mente, com o coração e com a opinião. Por quê? Porque professando Jesus e dizendo que cremos nele, aceitamos e concordamos que esta visão futura tenha por realidade Cristo. Tenha os seus anunciamentos, ou seja, esteja certificada e orientada por Ele. Então nossa vida é conduzida também por aquilo que o Senhor disse e falou do que diz respeito ao futuro, do que diz respeito às expectativas das coisas. Paulo fala isso em Filipenses 3, versículo 20 ao 21, e a gente vai ler esse texto só para retomar a leitura. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então são três elementos que ele coloca aí, no que diz respeito à esperança escatológica, da qual podemos ter certeza e confiança de que vai se cumprir. A transformação futura do nosso corpo, no arrebatamento da igreja na vinda de Cristo, e como disse Paulo aí, do corpo humilhado, né? Do corpo do pecado. A cidadania celestial que ele menciona aí para o cristão, porque é do alto, está no alto, o reino é celestial, e ele foi para lá. E a orientação dele é que a igreja também vai. Que quer dizer, há uma cidadania celestial para nós, da parte de Cristo, que também faz parte da esperança escatológica. E um outro ponto que Paulo trata aí no versículo 17 ao 21, a oposição da vida terrena com a vida eterna. O contraste, a separação entre um e o outro. São opostos. E por quê? Porque o plano, a orientação e a ciência não é a mesma. Então são três detalhes que ele menciona aí, da qual nós podemos ter a certeza e a confiança de que vai se cumprir e acontecer, porque foi dito pelo Senhor. A transformação futura do corpo do cristão, cidadania celestial,
e a vida eterna. Tem mais alguma outra coisa aí que o Senhor tenha dito e falado do que diz respeito ao mundo, aos homens ou coisa do tipo que Ele tenha falado a nível de salvação e segurança? Não, não tem. De salvação, não. De condenação e juízo, sim. A vida terrena, ela é provisória. A vida eterna, ela é eterna. O caminho do cristão na fé se direciona para dimensões aonde Cristo está, ou seja, cujo ponto final e resultado é uma eternidade com Ele. Mas quando você vai pesquisar isso no Evangelho, a trajetória de um homem em vida, segundo Cristo, ela é provisória. Ela é por um tempo, mas a vida que prevalece, a melhor vida, é a vida que Ele doou, é aquela que nós vamos usufruir quando recebemos a cidadania celestial, a transformação do corpo e a confirmação da vida eterna. Então aqui está a matéria de Deus para a igreja, no que diz respeito à fé, do que nós temos que ter plena certeza e confiança de que vai acontecer, de que vai se cumprir. Porque Ele disse isso, Ele certificou isso. Já em relação àquelas outras coisas, se você for pesquisar, a previsão ali é outra, irmão. A certeza ali, a confiança ali, que o Senhor pediu a nós sobre este mundo, é que este mundo já foi julgado e o príncipe dele está condenado. Ele também dá orientações à igreja do que diz respeito àquelas coisas lá fora. Mas não dá certeza nem confiança de que elas vão ser salvas. Não dá certeza nem confiança de que elas vão ser restauradas. Não dá certeza nenhuma de que o que está ali fora vai se salvar. Por isso já pronunciou o veredito do juiz da condenação deste mundo e daqueles que estão lá em pecado. Agora, é como o pastor eu disse aqui. Qual é a orientação que regula a vida do cristão? Aquela que o dirige às expectativas de um reino celestial e eterno, da qual o transformará plenamente na semelhança do Cristo? E essa é a nossa realidade. Agora, que nós temos que nós podemos receber dele, como dizia até Paulo, né? Como consolo. Inclusive isso, como instrumento de consolo. Porque essa esperança dada por Cristo, que está orientada por Ele, ela é um instrumento de consolo para a igreja, para aqueles que estão salvos, para aqueles que creem em Jesus. É daí que sai a certeza e a confiança que Deus quer que você busque no teu coração. Agora vem aquela questão. Paulo ele entra no mérito daqueles que são inimigos da cruz. Aí no mesmo texto que os irmãos leram. E o que seria aí inimigos da cruz? Que foi um pronunciamento dele, né? Uma expressão dele, melhor dizendo. Aqueles que rejeitam a matéria da fé que Jesus revelou ser. Ou seja, aqueles que rejeitam a esperança escatológica, que rejeitam a renúncia do eu, que rejeitam a exclusividade a Cristo, que rejeitam a esperança futura da vinda dele, como também do arrebatamento da igreja. Porque são terrenos demais. Porque a glória e a honra que buscam é humana, é terrena. Por isso maldita. É como eu disse para os irmãos aqui. Você pode acreditar no que você quiser. Você pode achar que Deus vai fazer qualquer coisa por você. E chamar isso de fé. Mas você não pode ter certeza. Você não pode ter 100% de confiança de que isso vai acontecer. Por quê? Porque você não vai conseguir identificar isso no que ele falou, no que ele disse. Inclusive no que ele viveu. E o que eu estou pregando aqui não desliga nenhum de nós ali da sociedade, nem do mundo, nem do meio das pessoas. Pelo contrário, mas deixa claro para nós o quê? Que nós estamos por uma passagem.
Porque a nossa perspectiva ou expectativa não é viver aqui, mas viver com Ele na eternidade, quando isso for julgado, quando isso for liberado. Então há uma disciplina que ele está aplicando à igreja aí. Ao mesmo tempo identificando ali na igreja alguns que estavam rejeitando a doutrina, que estavam rejeitando a matéria da fé, o pão vivo, que é Cristo, da qual Paulo coloca aí como inimigo do Calvário, porque não querem renunciar, porque não querem se arrepender, não querem se entregar, porque não têm preocupações, ou não estão voltados para aquilo que o Senhor pediu, ou orientou, ou pediu à igreja como prioridade na obediência. Inversão. Por isso o contraste entre o que é terreno e o que é celestial. O que é do homem e o que é de Deus. O que é do alto, o que é de baixo. O que procede de Cristo e o que procede dos homens. Nós trabalhamos com certezas e confianças. Em tudo que trabalhamos aqui, a gente coloca isso, 100% de certeza e confiança. Mas se volta para a pesquisa e para a dedicação da busca destas verdades que o Senhor falou e revelou, eu não posso acatar nada para a minha vida que não tenha a autoridade dele, que não tenha a marca dele. É uma correção para todos nós aqui. Eu preciso dar essa demonstração de fé, ter este comportamento de fé, estar confirmado ali, de que o andamento do acontecimento de Cristo na minha vida não foi interrompido, não foi bloqueado e brecado. Porque eu me assegurei a buscar mais as coisas dessa vida e desse mundo do que o reino dele, do que a vontade dele, do que a eternidade. Outro dia mesmo aqui de púlpito eu falei para os irmãos que um dos fatores das pessoas estarem sofrendo, se adoecendo emocionalmente e psicologicamente agora, é porque a expectativa dessas pessoas está voltada totalmente para o mundo. Abalando isso, e vindo os temores, as perspectivas do fim, a destruição, ou coisa do tipo, abala, como disse meu Senhor, porque é uma casa toda ela forjada na areia, na intuição, na razão, na opinião. Mas a igreja dele, disse meu Senhor, foi construída na rocha. E a pedra fundamental ali é a vontade dele. E essa vontade orienta a vida do cristão, até no que diz respeito à sua expectativa, até no que diz respeito ao planejamento de vida, até no que diz respeito o que ele aguarda e espera que vá acontecer. Então nós temos que respirar e inspirar esse chamado de uma forma mais profunda, de uma forma mais bíblica e legítima. Eu não estou convidando ninguém aqui a viver só do céu e esquecer a terra. Mas entender que a nossa parada final é lá. E isso se Deus nos conceder. E para que essa transformação venha, para que essa cidadania celestial seja confirmada em mim e em você, essa vida tem que estar orientada por Cristo. E o que estamos vivendo agora, ele precisa ser a autoridade. A vontade, a prioridade, tem que ser o reino. Então tem muita gente prolongando o tempo da sua remissão, do seu conserto, do seu arrependimento, porque ele não teme uma condenação com Deus. Tem muita gente com esse tipo de pensamento, que Deus vai dar a ele uma outra chance,
que na última hora Deus vai dar a ele a chance. Da onde você tirou essa certeza? Da onde saiu essa informação para você? Ah, mas eu quero crer mesmo assim. Não é o que Jesus ensina. Ele pede vigilância. Ele pede atenção. Inclusive para essas realidades que são súbitas, inesperadas. A vinda dele é inesperada, é súbita. Vai acontecer num dia que ninguém sabe, a não ser o Pai. E ele pede vigilância. O que eu quero dizer, é moda agora todo mundo pensar dessa maneira, que Deus vai dar um jeito e prolongar aquilo que Jesus pediu, em primeiro lugar, exatamente para dar preferência para essas coisas que não têm valor, como disse Paulo, não salvam, não dão vida eterna, não pagam o resgate, não dá redenção. E os irmãos podem ter certeza, 80% das pessoas que estão me ouvindo hoje aqui nessa pregação, a tua vida, toda ela foi planejada e organizada, mais para viver uma perspectiva terrena do que celestial. E como você pode dizer para mim que você vai se salvar? Se tudo aquilo que você trabalhou, se dedicou e se sacrificou, foi para usufruir aqui, nesse momento, nesse plano terreno. É exatamente isso que Paulo está falando. A igreja. A glória deles é o mundo. O fim deles é a perdição. Amam as coisas da terra. Porque são pobres e miseráveis no que diz respeito às riquezas de Deus e a riqueza celestial. Então, nossa mente, o nosso coração, o nosso objetivo central é dar continuidade nesse chamado que se direciona para esse resultado de um encontro com Cristo definitivo e eterno. E alimentar o nosso coração e a nossa alma com coisas que a gente realmente pode ter certeza, porque foi Ele quem prometeu, foi Ele quem certificou. E não mais se sentir frustrado e derrotado por aquelas da qual os homens se matam e se sacrificam. Por isso são coisas mortas. A que vive é Ele, é a sua ressurreição, é o seu reino, e desce sobre a igreja, e se manifesta na igreja quando ela crê.